Senhor, sou servo missionário Roberto. Em Marcos 13, em Lucas 21, em Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo vem nos alertar os últimos tempos. Olha só que interessante. Irão se tronizar falsos mestres, falsos profetas envolvidos com a maçonaria, envolvidos com o meio político. É um sistema religioso que está se infiltrando no meio do político, porque o anticristo ele vai fazer o quê? Ele vai se instaurar no político para fazer uma só fé. Vai usar o meio da igreja que Cristo fundou, o próprio anticristo vai sentar na cadeira do Papa para fazer só uma só doutrina e perseguir os cristãos. Olha o que Cristo vem nos alertar em Mateus 24, 24. Porque se levantarão os falsos Cristo, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo o escolhido. Quem é o sucessor de Cristo? O Papa. Irão vir falsos profetas que se passarão por vigário. Olha só o que vai dizer Apocalipse, Mateus 24, 15. Quando vides estabelecer no lugar santo abominações da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, Daniel 9, 27. O foco do anticristo é filtrar dentro da igreja que Cristo fundou e sentar na cadeira do Papa. O anticristo irá se passar por Papa para derrubar a igreja, para perseguir os verdadeiros cristãos, os verdadeiros eleitos, padres que têm um temor com a palavra, que têm um temor com a igreja, que seguem a tradição desde lá dos primeiros cristãos. O foco do anticristo é derrubar esses caras. Por isso que tanto sacerdotes estão sendo afastados da igreja, porque os sacerdotes que seguem realmente a Bíblia estão denunciando. Esse Papa nosso que nós temos é um Papa comunista. Está envolvido com o meio político. Só você pesquisar aí, você vai ver qual é a atuação desse Papa. É simples entender isso. Nós temos que defender a igreja, não o Papa, meu irmão. Defender a igreja. Porque a Bíblia fala do falso profeta, a Bíblia fala do falso sacerdote, a Bíblia fala dos falsos missionários e fala do anticristo, a besta, Apocalipse 3 ali, é o meio político e um sistema religioso que irão perseguir os verdadeiros eleitos, que têm um temor da palavra. Nós católicos, nós temos que defender sim a doutrina como foi ensinada, como foi vivido lá dos primeiros cristãos, não acreditar nessas heresias que está fazendo dentro da igreja. Só você vê hoje em dia, a igreja está caindo, meu irmão. As pessoas não querem saber mais de ir para a igreja. Os sacerdotes se acomodaram. O foco dos caras é encher o bolso de dinheiro. É entrar no meio político. Religião e político não pode se misturar, meu irmão. Ainda tem mais, Apocalipse 24, 11, Irão levantar muitos falsos profetas e seduzirão a muitos. E antes, o progresso crescente da iniquidade e a caridade de muitos se esfriará. O foco do falso profeta é o quê? É perseguir os verdadeiros cristãos, é perseguir os verdadeiros eleitos, é se tronizar na verdadeira igreja que Cristo fundou e sentar na cadeira do Papa. Para eles fazer o que eles querem. O circo já está armado, meu irmão. É só você ver a corrupção dentro da igreja, meu irmão. Estou falando da igreja católica mesmo. A maçonaria está tomando conta. Os anticristo, fruto da besta, do falso profeta, está tomando conta dentro da nossa igreja. Estão mudando a doutrina da igreja católica.
E se só você estudar, você vai saber do que eu estou falando. Não estou falando heresia mesmo, porque eu já estudei. Vou fazer vários vídeos falando sobre isso. A Inquisição, os falsos sacerdotes, o falso Papa, as profecias de Nossa Senhora falam. Estão se cumprindo, meu irmão. Vai chegar uma época que não vai ter mais igreja para congregar, meu irmão. Que o anticristo já derrubou a igreja. Sim, a igreja, material, mas a igreja celeste não tem poder para derrubar. Você vai ver entrar sacerdote falso, você vai ver papas sucessores falsos trazendo heresias, sacerdote trazendo heresia, trazendo maçonaria, trazendo o quê? Campanha da prosperidade dentro da igreja, padre se casando, padre corrupto. Aqueles que pregam certo irão ser afastados e vão ficar os hereges, os falsos sacerdotes. É que está cheio dentro da nossa igreja, que não tem mais temor pela liturgia, que não tem mais temor pela palavra, que não tem mais amor pela igreja. Está cheio a igreja católica. Esse Papa que fica apoiando Lula, Francisco, fica se envolvendo com esses políticos, com esses ditadores. O falso profeta irá se envolver com esses falsos políticos, com a maçonaria, mudando a doutrina, mudando a tradição. Católico que não estuda irá se perder, meu irmão. Os eleitos vai estudar a palavra, vai viver radicalmente, vai ser martirizado, vai ser perseguido. Quem é católico verdadeiramente, fervoroso. Não estou falando católico feito às coxas, não. Católico que fica defendendo essa patifaria dentro da igreja católica. Essa corrupção, essa maçonaria, essa prostituição. Não, eu estou falando católico que tem temor, católico como João Batista, que denuncia essa cambada de hereges. A profecia já está cumprindo, meu irmão. O profano já está sintonizado dentro da igreja. E você vai ficar aí vendo a sua igreja ser destruída, que Cristo deu seu sangue, que os apóstolos deram a sua cabeça. Apocalipse vai dizer aqui, Apocalipse, olha só, 12, (13). Foi-lhe dado a faculdade, 13, 5, 6, de preferir arrogância e blasfema, e foi-lhe dado o poder de agir por 42 meses. Abriu, pois, a boca em blasfema contra Deus para blasfemar seu nome e seus habitantes, ou seu nome e seus tabernáculos, e os habitantes do céu. Foi-lhe dado também fazer guerra aos santos e vencê-los. Recebeu autoridade sobre toda tribo, povos, línguas, nações, eu só. Quem é esses mártires aqui que estão perecendo? Aquele que não se dobraram, aquele que não se venderam, aquele que não entrou nesse sistema desse Papa anticristo. Aquele que não se curvou, aquele que não se dobrou, seguiu realmente a igreja, morreu pela igreja, viveu pelo evangelho para edificar a igreja. Que não se prostrou, que não se vendeu, que denunciou. Católico assim que nós estamos precisando dentro da igreja. Seja louvado o Senhor, meu irmão. Seja louvado. Santo, santo, santo. Vamos orar pela nossa igreja, meu irmão.